Muito boa tarde para todos. Boa tarde desde a Califórnia, boa tarde também para a costa leste dos Estados Unidos da América e boa tarde para aqueles, já a querer ser noite, para aqueles que nos acompanham em outras latitudes, concretamente na região autónoma dos Açores, na região autónoma da Madeira ou em Portugal continental e também alguns amigos que de vez em quando nos acompanham também no Brasil. Este é o segmento Olhos nos Livros. Tivemos, obviamente, o espaço de verão, estamos de volta e aqui estamos de 5 em 5 semanas para destacar quatro livros de autores portugueses que escrevem em português, ou foram traduzidos para português aqui nos Estados Unidos da América e no Canadá. Deveremos ter em breve, esperamos ainda ter connosco também, a nossa colega e amiga, a professora Manuela Marujo, professora emérita da Universidade de Toronto, no Canadá, que está passando uns dias de férias. Aliás, ela é emérita, está a férias 24 horas por dia, mas tem sempre muitas coisas a fazer e ela vai nos acompanhar em breve. Ela, aliás, acho que está connosco e, portanto, como eu disse, Manuela Marujo, que já está connosco e que nos acompanha desde Portugal continental, onde ela está, portanto, a passar umas. Eu estava a dizer que ao vivo, Manuela, que estás a gozar umas férias, mas obviamente que tu és emérita, são férias 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é? Eu peço imensa desculpa, estava com dificuldade com o vídeo, Não, não, nós peço compreendemos. desculpa de chegar atrasada. Não, não, nada atrasado. Meus Já cá estamos. E com muito colegas, gosto. desculpem. Vamos então começar desta vez, se o José Luís não se importa, começaria, até porque gostaria de dar uma explicação, infelizmente devido a um lapso do texto ir uma, acho que foi 2 semanas mais tarde, tivemos que, infelizmente, o autor, daquelas coisas que acontecem na vida, não é? Ele já estava bastante doente, o autor faleceu, que é o nosso amigo John de Melo, que, portanto, natural da ilha de São Miguel, mas o Zé Luís falará dele e gostaríamos que começar com ele, até uma homenagem ao John, ao João e à sua família, a quem enviamos, obviamente, os nossos pêsames e obviamente, que para além de autores, ele foi um membro muito ativo em várias organizações, particularmente as sociedades fraternais aqui no estado da Califórnia, e dirigiu durante algum tempo um jornal de língua portuguesa aqui também na Califórnia. José Luís, então, se não te importas, começaríamos contigo. Vamos seguir a ordem, portanto, José Luís, Manuela, João e eu. Ahm, e como eu vos disse, vamos, portanto, fazer exatamente aquilo que costumamos fazer, ou seja, ler o nosso texto ou falarmos do livro, portanto, pode ser obviamente improviso ou ler o texto. Faremos essa ronda para aqueles que nos acompanham saber como é que estes cerca de 45 a 50 minutos vão acontecer e depois faremos a mesma ronda para ler um pouco do texto do próprio autor. Vamos começar com José Luís da Silva. Olá a todos, Denise, é verdade. Infelizmente, como disseste, eu tinha preparado o texto de John de Mello, João de Mello, o nosso John de Mello aqui, e sou amigo dele, e eu tinha conversado com ele recentemente, e ele tinha dito que estava bastante doente dos pulmões, mas que tencionava ir a São Miguel, o médico tinha autorizado a levar aquele aparelho de oxigênio e tal, então eu nunca pensei que ele desaparecesse tão rapidamente. Entretanto, antes da publicação daquilo que nós fizemos, ele desapareceu e é uma lacuna na nossa comunidade, uma pessoa muito viva, era uma pessoa muito atenta a muita coisa, e a esposa dele queria mandar para a esposa, a Donalda de Mel, e para a família, as sentidas condolências. A Donalda foi durante vários anos tesoureira da Luz American Education Foundation, e o John sempre colaborou com a fundação. O livro que eu escolhi, o John de Mel, chama-se À Procura da Diáspora, Duas Cartas para Margaret, publicado em 2019, edições Colibri. É a versão portuguesa do romance Chasing the Dream, An American Immigrant's Elusive Romance, publicado em 2014 em inglês, edição do autor, e traduzido pela doutora Virginia de Luz Tarver, professora emérita da San Jose State University. J.C. de Mel, como ele gostava de ser chamado ou colocado nos seus livros, é também o autor de Simple Wonders and a Memorable Year, 2012, que relata uma peregrinação a Santiago de Compostela, e do romance I've Got Tickets to Heaven, Just Need to Call a Limousine, publicado em 2020.
JC, ou John, ou João Carlos de Melo, nasceu na Ilha de São Miguel, em 1941. Depois de completar os estudos secundários e prestar serviço no exército português durante 4 anos, incluindo 29 meses em Angola, João Carlos emigrou em 1966 com a sua esposa Donalda para a Califórnia, onde desempenhou o cargo de executivo do Bank of America durante 33 anos, até a sua aposentadoria em 1999, seguindo-se 13 anos como consultor de gerência de pequenas empresas. Em À Procura da Diáspora, 2 cartas para Margaret, o autor conta a história de 2 amigos, Ben e Sylvia, 2 açorianos, que se namoraram da mesma mulher e emigraram para a América, onde fizeram fortuna e se afastaram um do outro. O romance prossegue num zigue-zague entre 1960 e 1997, durante as décadas de 70 e 80 e diferentes etapas de crescimento emocional e maturidade nas vidas das personagens, numa justaposição de tempos e situações. No capítulo 11, por exemplo, descobrimos que em 1960 Silvio tinha emigrado para a América através de um casamento de conveniência. Este detalhe é-nos apresentado rapidamente, só com os elementos essenciais, para espicaçar a curiosidade do leitor. O capítulo seguinte tem lugar 37 anos mais tarde, em 1997, durante um piquenique, na presença dos membros da pequena família, 7 adultos e 2 jovens, descobrimos, através de uma conversa animada, os detalhes suculentos daquele casamento de conveniência. Através de detalhes reais, lugares, situações, costumes, da vida cotidiana nos Estados Unidos e nos Açores, particularmente na Ilha de São Miguel, o autor consegue construir cenas facilmente identificáveis. O seu estilo despretensioso e o uso da linguagem comum transformam a leitura do romance numa tarefa fácil e aprazível. Muito obrigado, José Luís. Na realidade, vamos sentir a falta dele e até porque, como tu dizes, foi de facto uma surpresa, assim, portanto sabíamos que ele estava doente, mas eu tinha trocado e-mails 3 dias antes de ouvir que ele tinha falecido com ele, porque ele estava com aquela garra que tinha sempre, com um problema qualquer de um documento que não estava a ser aceito pelo consulado aqui em São Francisco, e ele disse, mas isto não tem problema nenhum, como tu sabes, Inês, daqui a 1 mês e meio, 2 meses eu estou nos Açores e vou tratar disso pessoalmente em Ponta Delgada. Infelizmente, ele ainda mesmo 3 dias ou 4 antes de falecer, estava com aquela genica de luta. De José Luís da Silva, vamos passar, como eu disse, para Manuela Marujo, a nossa emérita, que continua a trabalhar. Ainda hoje fui a uma conferência, há bocadinho. E foi muito interessante porque eu acabei de ler A Escrava Açoriana, do Pedro Almeida Maia, e a temática desta palestra que eu não podia perder hoje na Sociedade de Geografia, onde fui como sócia, acabei de me associar e ser aceita, era exatamente sobre as travessias dos imigrantes madeirenses e açorianos que foram para o Hawaii ou para a Guiana Francesa, e eu achei que tinha um paralelismo incrível com o livro que o Pedro escreveu, porque o que aquelas 2 colegas foram falar foi sobre testemunhos de pessoas que iam nos navios, e A Escrava Açoriana, a primeira parte é toda sobre isso. Achei que era assim uma cereja no topo não é no cimo do bolinho, e estive a falar um bocadinho sobre o Pedro, mas hoje vou falar sobre o Paulo. Então, o Paulo da Costa, eu não tenho assim pormenores aqui da biografia dele, mas ele tem um website, qualquer pessoa curiosa pode consultar. O que eu queria dizer do Paulo é que conheço há muitos anos e chamou-me a atenção o Paulo ter publicado primeiro em língua inglesa. Não é um percurso muito comum, um jovem, ele já foi jovem para o Canadá, ter a capacidade, este propósito muito firme de querer publicar sobre a sua experiência, não é, como português, mas em língua inglesa. Portanto, nesse aspecto eu acho que o Paulo se distingue, não é, no nosso meio literário, por tão crescidinho já, não é? Portanto, ter ido para o Canadá e ter conseguido
um nível de fluência que lhe permite publicar em inglês. E o livro que eu escolhi para falar, que foi O Perfume da Mentira, foi primeiro publicado em língua inglesa, não é? The Scent of a Lie, em 2002, e o Paulo traduziu ele mesmo o livro, porque, claro, ele é perfeitamente bilingue. Esse livro, como eu expliquei, é um livro de contos, mas que de facto pode ser quase um romance, porque como fazem até bastantes autores, ele escolheu as mesmas personagens para, nos vários contos, desenvolver aspectos da sua personalidade que são bem diferentes, como qualquer ser humano, não é? Que tem uma complexa personalidade. Então, alguma das personagens dele, ele deve, portanto, ter ficado até com pena na altura de não ter transformado num romance, porque elas têm muito que se lhe diga. E estes são 14 contos, não é? O Perfume da Mentira, e claro que o Paulo não escreveu só este livro, ele tem outros livros publicados em inglês, tem também bastante poesia em português. Eu costumava dar nas minhas aulas um deles que eu gosto muito, que se chama Ser Português, e que tem, pronto, para qualquer professor, e tu, Inês, deves saber, para analisar aquilo, tem tudo que nós gostaríamos de nos ter lembrado de escrever. Portanto, só para então resumir, o livro O Perfume da Mentira é de facto uma leitura de umas personagens de uma aldeia que nos deixam bastante surpreendidos, porque nós conhecemos aquele tipo de pessoas, mas às vezes não sabemos o que vai no íntimo daquelas personagens, não é? E ele tem personagens de facto fascinantes, ele recebeu um prémio por este livro, logo assim que publicou, e depois outros se seguiram. É na realidade um belo livro, eu li-o em inglês, não li ainda em português, mas li-o Mas no vale a pena original. também. Aliás, eles são os dois originais, porque foi eu. Essa é uma característica engraçada do É, Paulo, porque é, ele é. é autor de 2 livros, um em português e outro em inglês, não é? Exato, O da exato, exato. Mentira e de Santa Valai. Na realidade é a melhor da Caso, forma é um de caso, eu acho traduzir. que não é um caso único no mundo, mas é um caso assim bastante original na língua portuguesa e inglesa, não é? Exato, exato. E tem magnífica poesia, na realidade. João Martins, diga-nos da vossa justiça, Sua Excelência. Boa tarde a todos que nos estão a escutar. Boa tarde uma vez mais aos colegas deste painel. Antes de entrar no tema, só para dizer que realmente o Paulo, tive a oportunidade de contactar com ele há cerca de 20 anos, num dos primeiros anos da Proverbo, em que ele próprio participou concorrendo e ganhou o prémio de poesia em português. Coincidência. Eu escolhi para esta semana o autor Manuel Carvalho e o livro do Manuel Carvalho, O Homem que Falava com as Flores. Pequenos contos, pequenos textos, mas em prosa, mas de uma poesia extremamente rica. O Manuel, sendo natural de Trás-os-Montes, da zona mirandesa, tem outra característica também, que é falar correntemente e já ter ensinado a língua mirandesa. Portanto, acaba por ser bilingue dentro do próprio país. Andou lá pelos Trás-os-Montes, andou em Angola no tempo da guerra, e desde cedo, quando depois, assim que emigrou para os Estados Unidos, teve um envolvimento muito grande com as atividades comunitárias. Inclusivamente ele também chegou a participar como júri no concurso da Proverbo, nos concursos literários. Escreve fundamentalmente em português,
como eu disse, já com tradução, por vezes, em simultâneo, em mirandês, e é autor de uma série de livros, estamos a falar pelo menos uns 10, 12, para além de antologias onde também participou e que ele próprio coordenou. Particularmente no livro que eu escolhi, dá-me esse livro é extremamente simples, mas, como eu disse, é extremamente poético. Eu até na altura veio uma expressão de um lirismo humanizado, porque, sendo lírico, contando histórias pequenas, ele transforma um pequeno gesto, que foi o facto de ele, numa visita à sua terra natal, ter encontrado lá nas montanhas umas pequenas flores, que enfim ele já não lembrava o nome, e que decidiu trazer para o Canadá, na altura em que, enfim, até as flores e os vegetais ainda passavam, possivelmente, sem grandes problemas, a que deu o nome de Montezinhos, porque realmente estaria ligado com a Serra de Montezinho. E nesse livro, ao longo dessas pequenas histórias, ele passa por uma série de personagens: o homem solitário, o poeta que não parava de escrever, uma rapariga loura que se dedicava ao exercício físico, um contabilista, um jovem com uma máquina fotográfica, enfim, um leitor assíduo da Bíblia, um rapaz de um papagaio de papel, o homem de bicicleta, que fazia lembrar o próprio... o que é que tinha estas personagens e mais, enfim, que eu espero que as pessoas tenham a oportunidade de ler o livro. O que é que estas personagens faziam? Eram atraídas por essas flores que ele transplantara das montanhas de Trás-os-Montes, e que ele plantara no parque junto da sua residência, e onde as pessoas se começaram a habituar a ir à procura das flores e a, por vezes, aquilo que ele próprio fazia, a dialogar com as plantas. Mais do que aquilo que à partida se podia dizer: olha, está apanhadinho da cabeça e está a falar com as plantas, com as flores. Eu penso que ele tenta, através, pelo menos foi a minha leitura, através dessas personagens, criar de alguma forma um elo de ligação entre elas. Muitas delas são de origem portuguesa, e que as próprias pessoas se sentem, tal como as flores, transplantadas das suas terras de origem, neste caso para Montreal, Canadá. E por isso eu, no texto que até escrevi, eu diria até que ponto todos nós, de qualquer que seja a forma que estamos envolvidos na imigração, não seremos todos um pouco montezinhos, exatamente por essa transplantação que depois nos poderá criar, e na grande maioria dos casos nos cria para novos voos, para novas nascentes, para novas primaveras, com montezinhos ou com outras flores. Bonito, bonito, muito bem, João. A questão de ser, portanto, bilingue na nossa própria terra, eu ando a tentar isso com José Luís da Silva há muito tempo, para que ele seja bilingue, portanto, falar português e falar miquelense, mas ele só fala português. Ando a tentar com a Manuela para que ela também fale terceirense, embora já tenha estado na terceira muita vez, mas pronto, não conseguem ser bilingues na sua própria terra. Estou no gozo, obviamente. Porque, como aqueles que sabem, o José Luís não tem de facto o sotaque miquelense que muitas pessoas têm, e tem a ver, obviamente, que mesmo dentro do São Miguel há vários sotaques, não é, José Luís? Mesmo dentro da terceira há vários também. Muitas vezes as pessoas pensam que são apenas, mas é interessante como, de facto, o Manuel tenha essa habilidade. Bem, eu vou falar de um livro de Francisco Cota Fagundes, A Lagoa dos Castores e Outras Narrativas da Minha Diáspora. Foi publicado pela Vera Soros em 2010.
São 30 textos. O Francisco é um conhecido académico, não é? Aqui dos Estados Unidos da América, do Canadá, da diáspora. Tem um manancial de obras publicadas dedicadas à investigação, ao ensaio literário. Tem-nos traduzido algumas das páginas mais pujantes, analisando obras de autores do mundo da língua portuguesa. É ainda um dos tradutores mais conceituados, como nós sabemos, incluindo a tradição do clássico açoriano Mau Tempo no Canal de Vitorino Mésio, que não é nada fácil traduzir. E que ele já o traduziu 2 vezes, ou seja, ele traduziu uma vez e depois há uma segunda versão em que ele fez um update. Nós perdemos o João, espero que ele volte. Esta, porém, é uma obra diferente. Neste livro de narrativas vive-se um conjunto de textos criativos em torno de vivências e de uma diáspora, a diáspora de muitos açorianos e Açores-descendentes, que nem sempre tem sido a tal diáspora da freguesia açoriana rodeada de América por todos os lados. Aliás, a diáspora do Francisco Cota Fagundes é a própria América sem essa tal freguesia, que tem sido a diáspora, como eu disse, de muitos açorianos, não só, mesmo até em zonas onde há muitos açorianos presentes. As pessoas escolhem a sua própria diáspora muitas vezes. E a diáspora onde a freguesia por vezes está distante, como foi o caso, não só a deixada no outro lado do mar, mas até aquela que foi recriada no mundo americano. Tal como o saudoso escritor Daniel de Sá notou no magnífico e poético prefácio, é lindíssimo mesmo prefácio, este é um livro que na sua essência é, e cito, um mosaico policromo de pessoas e histórias, gente das ilhas dissolvida na América imensa, gente da América imensa que afinal é tão humana como os camponeses da Algoalva. Fim de citação. Algoalva é a freguesia, terra natal do Francisco Cota Fagundes. É um livro cheio de humor, ternura, muitas lamentações, como o Francisco sabe fazer, mas tem algumas lamentações, mas tem muito heroísmo, ou seja, o verdadeiro, aquele heroísmo que sai sem empurrões, que sai naturalmente nas vidas heroicas de homens e mulheres com os quais nós nos cruzamos, portanto, todos os dias nas nossas vidas, dentro e fora das nossas comunidades. A escrita de Francisco Cota Fagundes, nesta narrativa da sua e da nossa diáspora, elevam aos píncaros da humanidade as nossas vivências mais pacatas, que são simultaneamente as mais genuínas e as mais autênticas. Eu diria que com elegância, com muita naturalidade, como escreveu Daniel de Sá, Francisco Cota Fagundes traz-nos um livro que não só nos cativa, mas sobretudo nos eleva. Narrativas que são pedaços de uma diáspora que nem sempre é entendida em ambos os lados do mar. E vou terminar com esta citação também do Daniel do prefácio. E cito: tornou-se um homem de 2 pátrias, de 2 línguas, de 2 culturas. Ele o reconhece, e citando o autor, surgem-me sempre em irresistível contraponto o cá e o lá. Fim de citação. Escreve e fala tão facilmente como como na outra língua, se bem que seja o inglês aquela a que literariamente recorre com maior frequência. Embora nunca saiba, e citando o novo autor, até ao último momento em que língua é que se vai escrever o que se escreve. Mas percebe que há coisas que só podem ser vertidas numa determinada língua que está em nós. Portanto, a citação do nosso saudoso amigo Daniel de Sá, parte do prefácio deste livro, que é diferente, são 30 narrativas de Francisco Cota Fagundes, não é o livro tradicional literário a que ele já nos habituou com muito rigor, obviamente. E assim vamos vamos fazer a mesma ronda, usando em termos futebolísticos, já que parece que ao mesmo tempo há um jogo importante. Eu não sabia que o Porto estava a jogar, mas, portanto, eu não ligo ao desporto, portanto, nunca sei quem é que está a jogar. Só sabia que na minha praia da Vitória, quando havia jogo de futebol, isso então sabia sempre, porque nós íamos à missa ao Cabo da Praia, que é uma freguesia vizinha, a freguesia de minha mãe, e o saudoso padre Rocha Melo era um fã de futebol, e quando havia futebol, a missa durava 32 minutos, 32 minutos.
E, portanto, nós já sabíamos, o sermão era mais ou menos assim. A gente sentávamos, ele acabava a leitura, sentávamos e ele dizia: se vocês se lembram, o ano passado eu expliquei isto, e depois levantavam-se as pessoas e continuava a missa. Mas, Zé Luís, apesar desta história, vamos então a um texto, a um breve, um excerto do livro do nosso saudoso amigo João, ou JC Melo. Sim, senhor. Olha, À Procura da Diáspora, Duas Cartas para Margaret, não é uma obra da chamada literatura erudita. É um romance do cotidiano que se debruça sobre a vida e o relacionamento de açorianos, americanos e outras etnias ao longo de várias décadas. Então escolhi esse trecho exatamente porque toca numa coisa que tem sido pouco falada e talvez pouco escrita, que é como os portugueses aqui na Califórnia, portugueses e os americanos, se relacionam com outras etnias, nomeadamente a mexicana, ou hispânica. E ele toca nesse assunto, é um assunto para ser mais aprofundado, mas eu escolhi esse texto por causa disso. Então, nesse texto temos o Silvio e o Ben, que são imigrantes açorianos, e tem um grupo de trabalhadores mexicanos liderados por Ruben, que é um imigrante hispânico. E o texto é mais ou menos isso. Vendo o grupo de trabalhadores, incluindo Ruben, pararam o que faziam e cumprimentaram Silvio primeiro e depois Ben. Muitos eram os bem conhecidos de Silvio. As saudações foram distintamente mexicanas ou latinas. Se à primeira vista era difícil distinguir os países de origem desses trabalhadores, provavelmente alguns ilegais, todo o mundo americano chamava-nos mexicanos. Na realidade, embora muitos viessem também de outros países da América Latina, a maioria tinha que atravessar a vasta expansão do planeta que era a República do México. Buenos dias, viva o Senhor Silvio. Tinha omitido o bem até a Ruben estender as suas próprias saudações. Também o Senhor Ben, nosso patrão. E o coro seguiu a saudação de Ruben. Viva o Senhor Ben. Buenos dias, Ruben. Também responderam bem em espanhol. Vejo aqui a tua equipe toda, não tem cabedal para tanto, a não ser que queiras acabar a obra em 2 dias. Espera! Quanto a cabedal, ninguém falou em dinheiro, disse lá o trabalhador mexicano. Trabalhamos por amor ao trabalho. Além disso, somos braceiros. Braceiros era um nome usado no tempo dos maus tratos dos fazendeiros aos trabalhadores, aos camponeses. Era um nome quase de desprezo e com vestígios de racismo e condescendência. Era uma palavra num vasto vocabulário que só os mexicanos usavam entre eles ou nas rixas entre outros grupos raciais, principalmente a raça branca. Excelente, neste caso vou falar com o banco e indicar que não preciso de dinheiro, não preciso de empréstimo nenhum, respondera Ben matreiramente. Quem falou em empréstimos? Sabemos bem que és rico e que tens dinheiro nas gavetas. Mas somos baratos, exclamara Ben, pondo ponto final à galhofa. Ben e Ruben abraçaram-se, enquanto se riam abertamente. O resto do grupo aplaudia a cena na sua frente. A galhofa, a amizade e o respeito mútuo. Como eu disse, toca aqui numa área interessante da nossa comunidade e, Denise, eu sei que tu também tiveste a mesma experiência na tua vida académica ao nível de escola secundária. Eu, quando saí de São José High, eu deixei 6 aulas de português e a grande maioria, diria entre 85% e 90%, era de origem hispânica. E sei que também em Tolar, os números não são assim tão elevados, mas que em Tolar também muitos dos alunos, e não só em Tolar e São José, mas em muito lugar, muitos alunos que preenchem as cadeiras, as carteiras das nossas aulas são hispânicos. Isto diz muita coisa. Diz-nos que é um bom relacionamento entre as duas comunidades. Diz-nos que os hispânicos e mexicanos têm a sabedoria de reparar que a língua portuguesa, junto com a língua castelhana, formam uma grande maioria do mundo das Américas. E nós sabemos também, pelo menos em São José, não sei como será em Tolar, mas se não fosse a comunidade mexicana, os nossos salões, grande parte deles não se conseguiria aguentar financeiramente. Porquê? Porque os mexicanos e hispânicos, infelizmente para eles, não têm a quantidade de salões que nós temos na nossa comunidade e muita festa que eles têm, essas festas são realizadas na nossa comunidade. As quinceañeras, as festas de casamento, muita coisa. Então há um relacionamento muito grande, muito profundo entre as duas comunidades e isso prova-se
prova-se, porque ir a uma festa no salão não pode não querer dizer muito, mas tendo essa quantidade enorme de alunos hispânicos das nossas aulas de português, isso prova que o relacionamento é bom. Pode não ser perfeito, mas que é muito bom e mostra a nossa maneira de lidar com outros povos e mostra também a abertura e sabedoria do povo mexicano que, também como nós, sabe ligar com outras culturas. Desculpa ter saído um pouco do texto, mas eu acho que isso é um ponto que precisa ser falado. Okay. Eu concordo contigo, aliás, é algo que a nossa... Só para terminar, eu tenho 26 alunos numa aula de português no Fresno State, apenas 4 são portugueses. Os outros 22 são hispânicos. Sim. Portanto, e eu acho muito bom que o John teve também a sabedoria de saber captar esse relacionamento, porque é uma coisa que eu não tenho visto muito escrita nem muito falada. Não é. Aliás, e às vezes até era criticado num congresso em Berkeley, da Luz American Education Foundation. Eu disse que alguns dos meus melhores alunos eram hispânicos. O José Ávila pôs isto na primeira página, e Dinis Borges diz que melhores alunos são os mexicanos, e a comunidade portuguesa queria me matar. Mas ainda cá estou. Manuela. Eu trabalhei num departamento, só me aborrecia ser espanhol e português. Então, eu vou ler o meu texto, vou pôr aqui no meu ecrã, porque eu não trouxe o livro do Paulo. É um excerto muito bonito e que eu acho que nos dá uma boa ideia do que é que encontramos no livro O Perfume da Mentira. Então eu digo, nunca tivemos má fé contra a Camila Penca. Camila é uma das personagens. Simplesmente rezámos pelo regresso do sossego e da harmonia à aldeia, e graças a Deus as nossas preces foram ouvidas. Camila nasceu de boa gente, na nossa respeitada aldeia, anichada entre os dentes aguçados do penhasco da Baía da Boca do Inferno. Uma aldeia ainda de pé, com orgulho e oposição, após séculos de ira atlântica. Camila cresceu no seu próprio mundo, subia e descia o escarpado, colecionando penas de gaivota, chapinhava nos lagos da maré baixa, depenando os ouriços do mar. Bem me quer, mal me quer, depois com as primeiras ondas da puberdade. Ama-me, não me ama. Alguns dizem Camila sempre mostrar inclinação para criar sarilho. Certamente que existiriam momentos de maldade, como quando espiava as pessoas nas retretes ou se empoleirava no peito das outras raparigas para lhes ajudar a criar musculatura nos seios. Mas quem nunca passou por tais momentos? Sobretudo, culpamos o falecido Tio Bernardino Mudo por ter deixado a boca do poço escancarada ao céu. Mais foi a mesma depois de ter sido pescada do quase enxuto poço, encurralada no fundo desse buraco, com os cheiros das vigas de madeira apodrecida, do doce musgo e dos ares de mar salgado a irritar-lhe o nariz. Camila aninhou-se na poça d'água, a espreitar para um céu que se assemelhava a um buraco de agulha. Nem mesmo o murmúrio consolador das ondas encontrou os ouvidos da Camila. Gaivotas e ratazanas eram a única companhia. Gaivotas aos saltos de viga em viga, lá no cimo, desalojando miolo de terra que lhe chuviscava no cabelo, e ratazanas a correr-lhe pelo corpo em busca de perdidas espinhas de peixe. Deus Nosso Senhor perdoe tais pensamentos, mas uma pessoa quase desejava que Camila nunca tivesse sobrevivido à queda no poço amaldiçoado. Fizemos buscas em terra, lançámos as redes ao mar e passámos a baía a pente fino, tudo na esperança de encontrar o corpo emaranhado no sargaço. Espreitámos nos decotes das rochas, mas sem sorte. Na companhia da lua e das estrelas, a mãe esperava-a na praia, carpia o regresso do corpo, como meses atrás já esperara pelos braços das brumas, até que finalmente lhe devolveram o marido. Ao nascer do sol, foi ela quem avistou a gaivota, atada ao balão verde a esvoaçar sobre os rochedos. A Camila guardava um balão verde no bolso desde Catraia. Um dia levantar-me-á ao céu como ao Ícaro,
cantava ela. E deixo-vos com este bocadinho. O Paulo, de facto, conseguiu aquele realismo mágico, não é? De contar sobre personagens muito, muito misteriosas, não é? Mas que ao mesmo tempo se encontram nas aldeias, estas miúdas rebeldes, não é? Ele tem vários sobre a Camila, mas a Camila é a personagem central do Perfume, porque ela depois cheira à mentira quando sai do fundo do poço, e aí se desenrola toda o resto da misteriosa narrativa. Muito obrigado pelo texto e, obviamente, é como dizes, ele de facto foi uma das coisas que mais me impressionou no livro, foi o fino trato do realismo mágico e como ele o sabe construir, porque é uma escrita difícil muitas vezes, porque entre a Muito fantasia e a trabalhada. realidade, Eu não é? sei que é muito trabalhada, claro, É, mas é, só é, isso consegue, não é? é verdade. Obrigado, Manuela. João, a leitura que vais fazer, estás em mute, portanto precisas carregar no botãozinho aí para a gente ouvir Ah, essa voz de Vossa Excelência. E não te eh, rias quando eu tratar por Vossa Excelência, porque a gente trata o Presidente da República que gosta de selfies como Vossa Excelência, a gente também tem de tratar o escritor, e o poeta e o escultor como Vossa Excelência. ok. Muito obrigado, Vossa Excelência. Sua Excelência. Ok. Eu vou ler dois pequenos excertos do livro do Manuel, O Homem que Falava com as Flores, um quase no princípio e depois quase no final. Saltarei para não estar aqui a ler até amanhã de madrugada. Então, na tal visita que fizeram à zona de onde eram naturais, por volta do meio-dia, já em pleno Parque Natural de Montezinhos, detivemos-nos para saborear o farnel bem mirandês à sombra de um castanheiro. Estava um dia quente, mas aprazível. No fundo da ravina chegava-nos a cantarolar a água da ribeira de águas cristalinas e debruçados sobre a sinuosa estrada, braçados de florzitas brancas, parecidas como almequeres, heroicamente agarradas às fragas e ao chão pobre, saudavam-nos gentilmente. E se levássemos algumas para o Canadá? Alvitrou a minha mulher. Dito e feito. Arrancámos uns pés com 1000 cuidados, acomodámos num saco plástico, juntamente com alguma terra, para que durante a viagem se pudessem manter. Desconhecendo o seu nome de batismo, acordámos chamar-lhe Montezinhos, em homenagem à terra que os viu nascer. Era uma palavra com uma musicalidade que, quanto mais vezes a pronunciávamos, mais nos agradava. À chegada à casa, aqui em Montreal, mesmo antes de se fazer as malas, o meu primeiro cuidado foi plantar os meus montezinhos no quintal. E não obstante a sua fragilidade, ou não sejam rijos transmontanos, resistiram corajosamente à transplantação. Por vezes sinto-me um pouco constrangida por os ter arrancado à sua liberdade selvagem. Mas eles foram mais fortes e tiveram garra para resistir ao rigor do próximo inverno e proliferaram vigorosamente na primavera. Depois de alguma forma, criar a relação toda das outras personagens que encontrou, ou que ele descreve que terá encontrado ao longo dos seus passeios, de alguma forma um epílogo para esta história toda. Passaram 2 anos sobre a conclusão desta história. Há dias, no meu habitual passeio depois de jantar, cada vez que me encaminhara os passos despreocupados até às ruas junto ao Parque Jarry, deparei com um bem cuidado jardinzinho salpicado por vigorosos tufos de flores brancas. Num sobressalto fiquei cortado com uma grande surpresa. Som belle. Estremeci ao som daquela voz inesperada, saída de um recanto do jardim. A mulher, já idosa, pesadona, avançava para mim. Apoiou os braços robustos no gradeamento, pronta para a tagarelice. Essas flores têm uma grande história. Apanhei-as vai para 2 anos ali no Parque Jarry. Quando as descobri, quase que desatei a chorar, tão comovida fiquei. Eu nasci numa aldeia do Parque Montezinho em Trás-os-Montes. Já ouviu falar? O senhor não pôde acreditar,
não pode acreditar, mas até parece bruxedo. Desde esse dia mal consigo dormir. E ela foi desenvolvendo, de alguma forma ou comum com as outras, a sensação de que as flores chamavam por ela e diz-lhe eles, são bonitas, não acha? Até parece que lhes dei nova vida. Isto já começa a ser pequeno para tanto rebento. E ainda chamam pela senhora? A mulher arregalou os olhos, surpreendida com a minha pergunta. Agora sou eu que falo com elas. Quando me dão as saudades da minha terra e estou triste, venho para aqui falar com as minhas flores. A minha vizinhança até já se ri de mim. Devem pensar que estou a ficar taralhoca. Pode acreditar, mas tenho a certeza que elas me compreendem. Eu gosto muito de plantas e flores, mas nunca me aconteceu uma coisa assim. Será por serem portuguesas? Até desconfio que o maluco que as apanhou no Parque Montezinho nunca se sabe. Por isso nos compreendemos tão bem. Há quem diga que as plantas também têm sentimentos e memória. Há quem sabe que não me lhe dei, foi a minha vez de a impressionar. Montezinhos, a mulher ficou boquiaberta. Como sabe? Mistérios da vida. E sem lhe dar tempo para se recompor, continuei o meu passeio. Esta simplicidade que se lê, que atravessa todo o livro, encontramos-la aqui nesta pessoa e, no fundo, a tal interação de sensibilidades e das pessoas perante um objeto, uma coisa, as flores, sentem que a ligação com a terra se mantém, as coisas da terra falam com elas e elas têm a oportunidade de manter essa ligação. E foi isto que me apaixonou no livro do Manel, para além da sua sensibilidade de comunicador e do envolvimento comunitário, é sempre bom referir. Exatamente, muito grande desenvolvimento comunitário e dedicado a promover as artes. Portanto, do livro, como eu vos disse, de Francisco Cota Fagundes, eis o livro, portanto, são 30 textos e tem uma mistura de vários textos, alguns dos quais, portanto, têm a ver com o seu mundo mesmo académico, mas eu escolhi um que é muito um mundo de comunidade. E é o mundo que ele viveu e que teve aqui na Califórnia, porque, não sei se sabem, Francisco Cota Fagundes emigrou primeiro para a Califórnia, aliás, aqui apanhou o coice de uma vaca esteve a ordenhar vacas, e foi por esse coice de uma vaca que não pôde continuar o trabalho, mudou-se para outra zona, ingressou num community college e depois do community college foi para o UCLA, onde estudou com o nosso saudoso amigo, professor Eduardo Meião Dias, e aí fez, portanto, sua licenciatura, mestrado, e doutoramento. Então, Antonico e o seu sonho americano. Antes de emigrares, eras um rapazola lavrador, não particularmente atraente, embora prosa como todos os teus. Nada em ti indicava que na Califórnia serias aquilo em que te tornaste, um incansável trabalhador, um poupador, um ricaço self-made. Depois, um milionário, um egoísta, um péssimo marido e um idiotizado perdulário. Filho e neto de lavradores, experiente ordenhador de vacas, quando chegaste à Califórnia, pouco estranhaste. As vacas eram maiores, havia muitas mais que nos cerradinhos da tua ilha. As máquinas, em vez dos dedos que as ordenhavam, o leite media-se aos milhares de galões. Pagaste o preço de todo o imigrante que chega pobre, tana, esgravata, faz montículos, acumula, põe a mulher e os filhos a esgravatar e a acumular, e embarca num sonho americano que quantas vezes vai desaguar num pesadelo de estrondosas proporções. Criaste bezerros, metias-lhes os dedos na boca para lhes acharem que estavam a mamar nas tetas das mães e assim sobreviverem. Como consequência da bezerrada de chupar os dedos, ficaste com uns apêndices que pareciam gadanhos, grossos e recurvados. Nem a malho sobre torno teria sido possível endireitá-los. Viraram-te garras,
e continuaste a separar os bezerros das bezerrinhas, e deles fizeste hot dogs, e delas foste vendendo as que não previas como futuras vacas de ordenha. Das outras foste construindo a tua vacaria, de proporções modestas ao começo, mas que aos poucos foi progredindo até se tornar bem visível aos que passavam no Chino Valley Freeway. Com a leitaria, o vocábulo que usamos aqui para vacaria, com a leitaria tinhas agora dois negócios, pois não abandonaste o negócio dos bezerros. Ias apanhá-los em caminhão apropriado e propriedade tua ao longo das vacarias das cidades circunvizinhas, depois engordava-los e vendia-os com as bezerrinhas, ias aumentando cada vez mais a tua já impressionante herdade. A tua mulher, com pouca instrução, mas com uma inteligência para gestão que tu não tinhas, era tua aliada no negócio, uma excelente combinação de gadanhos e organização que te permitiram, sem contratar empregados a não ser um irmão teu, gerir e orientar um negócio que crescia a ritmo galopante, com o mínimo de despesas. E quando a cidade de Los Angeles te veio bater à porta, com altíssimos impostos devido ao desenvolvimento de bairros residenciais que, qual cogumelos, emergiram dos próprios corrais das vacarias daquela zona do Chino, tu viste o teu galopante sonho levantar voo, pois as terras, já então propriedade quase exclusivamente tua, triplicaram e quintuplicaram de preço, e pudeste mudar-te para o Vale de São Joaquim e adquirir 10 vezes a extensão do terreno que havias acumulado no Chino. A história continua, tem mais algumas 5 páginas, e depois mostra, infelizmente, como com aquelas triplicações todas, não é? De ir de alguns acres para muitos, houve também uma forma de novo riquismo americano, que muitas vezes as pessoas depois embarcam sem saberem como sair dele, ou vendendo, como dizia a minha avó, a alma ao diabo. E aliás o Francisco Cota Fagundes termina, as palavras são dele, não são minhas, mas acho que é uma forma, ele diz: doutor, ele falando do mesmo protagonista, aliás, portanto o texto tem o nome de Antonico e o seu sonho americano, e ele diz: doutorado desta América da democracia, da liberdade, da oportunidade e da merdice. E assim, portanto, é uma forma de terminar este texto, que é um dos 30 de Francisco Cota Fagundes. Para quem o conhece, sabe que o Francisco escreve sempre com muita abertura e com muita franqueza sobre as coisas que o afetaram na vida. E também para provar que, como a gente todos sabe, que a nossa imigração foi uma imigração de sucesso, mas esse sucesso nem sempre foi aquele que as pessoas não foi aproveitado de forma que talvez pudesse ser melhor fruto para si e para as suas famílias e para a comunidade em geral, porque ainda há pouco tempo, para terminar, no Congresso da Luz American Education Foundation, falávamos precisamente se os estudos de língua e cultura portuguesas na Califórnia, no nosso caso, já estavas um pouco pelos Estados Unidos da América e pelo Canadá, mas da Califórnia, se não tivermos 3 ou 4 universidades estratégicas na Califórnia com endowments, para que se possam, portanto, registar as nossas histórias e criar a nossa narrativa, até os estudos em língua portuguesa na Califórnia estão, portanto, poderão estar, aliás, com os dias contados em termos de aprendizagem que vá além da parte da língua, como todos nós sabemos. E, portanto, muito obrigado a todos. Mais algum comentário para terminarmos? Prometemos dentro de 1 hora e estamos a cumprir. Não, eu relativamente ao Paulo da Costa, eu acho que ele é um bom exemplo para atrairmos alguns jovens, não é? Eu convidei-o várias vezes para ir à Universidade de Toronto, porque era possível dialogar com os nossos jovens que já não falam português, e ele podia sempre, enfim, dar aquele toque, não é, que é possível nós escrevermos até nas 2 línguas, é possível, não é, chegarmos a uma fluência falando português como primeira língua, uma fluência numa segunda língua que nos permite publicar. Eu acho que eu sempre apoiei e continuarei a apoiar, porque estes casos são tão raros, não é, na literatura, não é só na literatura portuguesa, não é?
em que a pessoa é capaz de publicar e ser bom, não é? Em duas línguas diferentes, temos que de facto valorizar e chamar a atenção. E o Paulo tem um blog, um site, e tem lá muitos dos seus críticos, muitos não é, alguns exemplos dos textos que ele publicou, e eu acho que é muito bom ele poder fazê-lo nas duas línguas, porque podemos escolher e não perdemos nem numa nem noutra. Gostava de deixar aqui esse convite a visitar o Paulo, não é? Paulo da Costa, porque as pessoas ficam com uma sensação de como ele é completo, não é? E de como ele trabalhou para atingir aquele nível de, não é, de publicação. E Manuel, ele não vive em Toronto, ou não? Não, ele vive neste momento nas Montanhas Rochosas, não é? Exato, exato. Ele sempre viveu assim em comunidades que não são tradicionalmente portuguesas, não é? Ele também viveu na ilha de Vancouver, portanto, quer dizer, ele de facto escolhe um lugar onde possa escrever, não é? Porque ele é escritor, não é? Não faz mais nada que eu saiba, e também é uma vida bem difícil, não é? Porque sabemos como é que é, não é? Vender livros, então, não é? No mundo bilingue, então ainda é mais difícil, não é? Portanto, ele vive em Calgary e continua a dedicar-se à escrita. Só mais uma pergunta, mas eu acho que o Canadá tem outra política para apoiar os escritores, portanto, que são multiculturais. Aqui nos Estados Unidos não importa ser multicultural ou portanto, ou sem cultura nenhuma, como o texto do Sim, Francisco Conta Fagundes, mas na realidade há outra. E os leitores canadianos procuram, eu recordo-me de escritores indio-americanos que eu tenho lido, que são excelentes e paquistaneses canadianos, aliás, e indio-canadianos, há uma forma de eles chegarem mais fácil, muitas vezes, não sei se é mais fácil, mas há uma forma de se chegar ao mainstream que os americanos não conseguem muitas vezes. Sim, porque eu acho que há bastantes organizações literárias que não são mainstream, não é? Os italianos publicaram muito e apoiavam, portanto, também este tipo de autor, os ucranianos publicaram muito, porque foram dos primeiros, assim, pessoas com alguma cultura também a publicar, etc. Simplesmente vocês têm os números e nós não. Quer dizer, uma publicação... Mas não entramos nelas, não é? Infelizmente. Uma publicação para nós, para ser bem vendida, bem sucedida, se não for para o público americano, fica muito reduzido. Mas é interessante como de facto eles chegam, mas eles chegam cá, portanto, quer o Paulo, quer os outras etnias. Bem, e nós continuaríamos a conversar, mas temos todos, obviamente, e aqueles que nos acompanham também, as responsabilidades, portanto, na próxima semana, à terça-feira sempre, se tudo correr bem, pode haver, portanto, porque há coisas que acontecem, mas se tudo correr bem, teremos, portanto, mais um livro a ser anunciado através da nossa página do Facebook e da Google, e depois voltaremos de hoje a 5 semanas para mais 4 sugestões. Muito obrigado a todos, José Luís, Manuela Marujo, João Martins e a todos que nos acompanham. Um abraço e olhos nos livros, não é, João? Costa a costa. Palavras de costa a costa. Okay. Abraços e beijos. Obrigado. Senhoras e excelências. É verdade. Excelências, até à próxima. E excelências que nos acompanham. Abraço para todos.